Então, a primeira das técnicas é a técnica de objetivo duplo. Como obter muito mais resultados e não perder o momento. O momento é aquilo que eu... É uma palavra em inglês, não sei se no português fica claro, mas a ideia é que, assim, basicamente, quando a gente começa a fazer algo, a gente começa a ganhar o momento. Acho que dá até pra falar em português direto, que é inércia, vai ficando mais fácil. É que nem acelerar um carro. Você começa, ele tem... No início sofre mais, digamos, mas pouco a pouco ele vai ganhando essa inércia e fica cada vez mais fácil. E o segredo de alcançar o sucesso mais rápido possível, da melhor maneira e com mais qualidade, é justamente a gente não perder esse momento. Que parece simples, só que aconteceu comigo algo realmente que me chamou muita atenção e foi aí que eu desenvolvi essa, digamos, técnica, estratégia de ter um objetivo duplo. Então, essa foto aqui foi tirada em Malapascua, nas Filipinas, que é um dos lugares que eu visitei nessa viagem. Então, ali acho que eu estava uns 4, 5 meses já depois que eu tinha começado a minha viagem, para quem não me conhece a minha história, eu sou formado em arquitetura, larguei tudo, comecei a trabalhar online, com a ideia e o sonho de poder viajar o mundo, levando o meu escritório nas costas. Basicamente essa era a minha ideia. E eu lutei uns bons anos, eu estudei, me quebrei, errei, comecei de novo, até chegar nesse meu objetivo. E aí, finalmente, eu tinha chego na Tailândia, estava viajando na Malásia, Filipinas, conhecendo aqui em lugares exatamente como essa foto, lugares incríveis. Então foram anos de trabalhos e suor para finalmente chegar aqui, nesses paraísos, nessas ilhas exóticas de Águas Claras. Até de Águas Claras, lembro uma história, uma vez eu conversando com um amigo meu, que alguém falando assim, eu contei pra ele, pô, eu tava numa ilha incrível, não sei o que, e que a água era tão clara que eu conseguia ver meu pé. E aí esse meu amigo respondeu, mas que diabos eu quero ver meu pé dentro da água, eu já consigo ver ele fora dele, me conta uma coisa mais interessante. Mas continuando aqui, mesmo estando em lugares como esse, como lugares realmente incríveis, sabe, a maioria das fotos que as pessoas usam para vender a ideia de já trabalha online, demita seu chefe, blá blá blá, todas essas fotos que o pessoal geralmente usa, eu estive lá. A maioria delas são no Sudeste da Ásia ou na parte ali da América Central, no Caribe. E essa, por exemplo, é Malapascua. Eu já vi várias pessoas usando e é em Malapascua, que é um dos lugares que eu fui. É uma ilha incrível, não tem nem caixa eletrônico lá para ter uma ideia de tão pequena que é a ilha. Então, eu estava nesses lugares incríveis, mas algo estava errado. Eu não estava nada feliz. E os lugares eram realmente fantásticos. Aqui eu coloquei mais algumas imagens de lugares que realmente eram demais. E era tudo que, sempre quando eu estava no Brasil, sonhando que, pô, um dia eu vou estar viajando lá no Sudeste da Ásia, onde for, vou levar meu escritório nas costas, vou poder ficar quanto e quando eu quiser, trabalhar online, um sonho. E mesmo assim, eu não, depois de um tempo que eu tinha chego já na Tailândia, já tinha passado aquela sensação de, uau, cheguei, consegui, eu não estava feliz. E aí eu comecei a me perguntar, por quê? Por quê? E essa até é uma das vantagens de se viajar. Quem já viajou conhece que a gente tem mais tempo para conversar e entender nós mesmos. Então até aqui tem uma citação que eu gosto, que é: nós viajamos inicialmente para nos perdermos na imensidão do mundo. Depois a gente viaja para nos acharmos. Então o que isso quer dizer? Que quando a gente viaja, muitas vezes, mais do que conhecer lugares exóticos, pessoas de diversos locais do mundo, a gente passa a se conhecer nós mais mesmos. Geralmente, os nossos picos de felicidade viajando são mais altos e as nossas, digamos, baixas, quando a gente está triste, são mais baixos também. Eles aumentam esse vale. Por quê? Um dos motivos é que quando a gente está feliz, é uma felicidade realmente plena, não é uma felicidade simplesmente porque, comprei mais uma porcariazinha aqui, comprei mais uma roupa tal. Não, é uma felicidade plena, de algo que realmente nos realiza lá no fundo, não é algo só superficial, que ao longo prazo não agrega nada. A gente está feliz por uma memória que a gente criou, por uma experiência que a gente passou, por algo que vai ficar com a gente pela vida inteira. Então, e os vales são mais baixos, mais fundos, digamos, porque quando a gente está triste, se sente solitário, que acontece muito,
não é à toa que um dos maiores livros de viagem se chama Lonely Planet, eles são mais baixos porque a gente não tem a gente está fora da nossa zona de conforto, a gente não tem a nossa família, a gente não tem nossos amigos, a gente não tem ninguém, assim, digamos, mais perto para nos consolar, para a gente fugir daquela sensação. Só que isso é ótimo, é muito bom, porque por isso que muitas pessoas quando viajam, quando elas voltam, dá para perceber no olho. Eu lembro que antes de eu viajar minha primeira vez, há 6, 7 anos atrás ou mais, não lembro quando é que foi, na época da faculdade, de, digamos, viajar de morar fora, não simplesmente ir até ali e voltar 2 semanas. Eu lembro que num grupo de pessoas, eu conseguia ver claramente, essa pessoa viajou, essa pessoa não. Tem algo diferente no olhar, a pessoa é mais tranquila, é mais calma, ela já passou por mais experiências, e é bom sim a gente ter vales mais baixos, porque é aí que a gente vê e reflete sobre nós mesmos. Por que a gente está se sentindo daquele jeito? O que eu preciso para mudar? E foi nessas reflexões que eu comecei a me dar conta do porquê eu estava triste, mesmo estando num daqueles lugares incríveis, mesmo depois de ter lutado ano após ano, lutando, estudando, e finalmente tendo conseguido viajar indo para esses lugares, eu estava triste, parecia não fazer sentido, mas conforme eu fui me perguntando e aprendendo, principalmente numa viagem assim que a gente tem tempo para se fazer perguntas realmente pesadas. Eu digo pesadas assim com toda a força, porque eu me lembro claramente, nessa viagem e outras, eu parando alguns dias, olhando, tomando um café em algum lugar e pensando, o que realmente me faz feliz? E não só, meu time ganhou não sei o que, tomar uma cerveja. Não, o que realmente me faz feliz no fundo da minha alma que eu faria a vida inteira? São esses tipos de perguntas que eu adoro perguntar, porque é aí que a gente encontra as respostas que vão estar, sim, totalmente conectadas com o nosso tema aqui, de sermos mais produtivos. Porque esse é o tema, sabendo isso, a nossa energia cresce a níveis absurdos. E com ela que a gente consegue produzir mais. Então, aí eu me dei conta que aquilo de, digamos, de estar nessas ilhas, tendo já o meu negócio online, funcionando, trabalhando onde quisesse, não era suficiente. A felicidade de verdade estava no próximo passo, na jornada, no caminho. E até de repente você já ouviu isso, que a felicidade não está a chegar na felicidade. A felicidade é o que acontece enquanto você está passando. Só que quando eu cheguei ali, né, digamos, nessas ilhas, é que ficou muito claro. Então, como resolver isso? Se a felicidade está no caminho, mas ao mesmo tempo a gente precisa de objetivos para nos guiar, como resolver isso? E aí que eu, digamos, criei essa técnica do objetivo duplo, que é como eu faço hoje em dia. Ela basicamente funciona assim. Primeiro, você define o seu objetivo primário. O que, quando, quanto. Depois você se pergunta muitas vezes, por quê? Por que você quer o que quer? Por que você quer ganhar tudo isso? Por que você quer fazer o que quer fazer? É por você? É pelos outros? É pela sua família? É pelos seus amigos? É por reconhecimento? É para ajudar alguém? É por uma causa, uma missão maior? E depois que você definir esse primeiro, você define o seu objetivo secundário. E esse secundário, digamos, falando em termos financeiros, seria bom que fosse 3 a 10 vezes maior que o seu primário. Então, por exemplo, vamos supor que você está começando agora, você já ganha R$5.000 por mês. Aí você coloca o seu objetivo a ganhar R$20.000 por mês. Ótimo, esse é o seu objetivo primário. Agora, já crie o seu objetivo secundário, que você quer ganhar 100 mil por mês. Por quê? Primeiro, quando você chegar no seu primeiro objetivo, assim que você conseguir ele, você não vai perder o momento, porque você já tem outro objetivo em vista, e aí que você não perde aquela assim, você comemora, consegui finalmente chegar nisso que eu queria, mas qual que é o próximo passo? E aí que você não perde o momento, você faz mais e mais e mais, e a sua produtividade e felicidade fica maior. E também tem a vantagem que com um segundo objetivo, percebe agora como, por comparação, o primeiro parece relativamente fácil? Tava ganhando R$5.000 por mês, eu queria ganhar 20 mil. Tá, mas se eu sei que depois eu vou querer ganhar R$100.000 por mês, ganhar 20 mil até não é tão difícil, é 1/5 do valor. Então isso também ajuda na mentalidade certa para criar o seu negócio, o que for, para desenvolver, para você chegar lá. Então essa é a técnica que eu chamo de técnica do objetivo duplo, que realmente fez muita diferença na minha vida. Eu nunca tenho só um objetivo, e sim o próximo passo maior, para eu não perder o momento, e na minha cabeça, esse próximo passo ser relativamente fácil comparado ao outro. Então essa foi uma das grandes,
digamos, mudanças que eu fiz na minha vida que tem me ajudado muito e eu tenho certeza que vai ajudar você também. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today